Mais uma vez, muito obrigada. Por 9h35 da noite, você está aqui conosco para essa aula que eu tenho certeza que vai ficar marcado na sua história. Primeiro dia do mês de julho, primeiro dia do segundo semestre do ano de 2020. Vamos fazer desse segundo semestre aí um semestre diferente. Aprender a ser criativo nos desafios, aprender a ousar. Aprender algumas coisinhas aí. Eu não vou me apresentar agora, lá no final vocês vão saber quem sou eu, você já falou demais de mim. Eu acho que a gente tem que entrar agora para falar daquilo que a gente veio para falar e vamos tocar o barco. Existia no mundo do entretenimento, existia o circo, que era o circo normal, onde os bichos eles eram açoitados, eles aprendiam baseado no açoite, na pancadaria. E aí o tempo foi passando e alguém um dia assistiu esse circo e viu que isso, devido às normas e leis aí sobre como tratar os animais e tal, eles decidiram que... Ele olhou lá e falou assim, gente, eu preciso mudar isso aqui. O circo não dá para ser desse jeito mais. Então, ele propôs que ele fizesse uma mudança significativa no modo como o circo fosse apresentado. E aí surgiu aquilo que todos nós conhecemos hoje, que é o Circo de Soleil. Ele cria um novo mercado, um espaço diferente, com características de forma inconfundível, que atrai o público de forma diferente, um público novo, disposto, inclusive, a pagar o valor que fosse necessário para assistir o espetáculo daquele tipo de circo. E as tendas, elas se tornam mais bonitas, mais chamativas, os palhaços, eles foram aperfeiçoados, porque aí começa a ter a arte glamurosa do circo, começa a ser mais mágico, e fica tudo diferente, sabe? E logo depois que isso acontece, o circo que existe no mundo hoje, aquele circo em que os bichos eram sacrificados, eram açoitados, ele deixa de estar no mercado e começa a entrar um mercado diferente aí. E isso é que é o mais legal, sabe? Porque a partir daí começa a existir a nova estratégia do circo. E aí eu vou falar para vocês algumas coisas a respeito disso. Por que esse circo ele começou a ganhar mercado? Por que esse circo começou a ser mais frequentado que os outros? Você pode ver que quando vai um circo aí na cidade de Uberlândia, que é a nossa cidade, esse circo, ele chega, ele quase não é frequentado. Ainda assim é bem frequentado, né? Mas outro dia eu fui num circo aí em Uberlândia, tava eu e a Josi, a minha esposa que está aqui. A gente foi num circo e a gente pôde ver que o circo tinha um tanto de cadeira e tava vazio. E eles falavam que ia fazer isso, ia fazer aquilo, e não sei o quê e tal, mas o circo ele estava vazio. E quando você ouve falar que o Circo de Soleil vem para o Brasil, você já parou para ver o tanto que as pessoas ficam empolgadas com aquilo? Elas ficam Demais. animadas para assistir e pagam o preço que for necessário. For o que eles cobrarem lá, nem desconto capaz que pede. E aí, por conta disso, surge a proposta, até foi um livro que eu li chamado A Estratégia do Oceano Azul, onde ele começa a mostrar que o Oceano Azul é aquilo que você vê de existente e você tem a oportunidade de transformar aquilo em algo novo. Eu não vou nem falar reinventar, eu vou falar inventar, porque o fato dele ter criado esse circo, esse novo modelo de circo, ele praticamente teve que inventar uma nova estrutura de circo, de arte circense, não só o circo, porque ele misturou o teatro com o circo, ele usou pessoas, usou outros tipos de acrobacias, então ele praticamente inventou uma nova forma de assistir o circo.
E aí, no livro, ele vem falando da estratégia do Oceano Azul, ele vem falando das estruturas de Oceano Azul e Oceano Vermelho. Tem uma diferença aí. O Oceano Vermelho é aquilo que já existe. Tá tirando uma foto minha? É aquilo que já existe, e você acaba aqui entrando para concorrer com ele, né? E na estratégia do Oceano Azul, você não entra para concorrer com o mesmo. Você entra com um processo inovador para criar uma nova demanda e, a partir daí, você navegar sobre esses mares, esses oceanos azuis. E acaba que isso acaba sendo um pouco mais lucrativo, né? E nos dias atuais, o que mais está se pedindo no mundo é a criatividade, a inovação, a proposta do novo, né? A invenção. E eu fico vendo, eu estava trabalhando outro dia na cidade de Divinópolis, e eu vi que um rapaz, ele vendia comida, e o restaurante dele começou a quebrar. E aí ele olhou para os tempos atuais, viu que não podia receber pessoas, não sei o quê. Aí ele foi lá e inventou que ele ia fazer pizza para entregar. Gente, é impressionante. Esse cara começou a fazer 10 pizzas no primeiro dia, e aí acabaram as 10 pizzas e o pessoal ficou ligando para ele. Você vê até os comentários, o pessoal falou, pô, não adianta o cara falar que vende pizza, chega 10 horas da noite, não tem mais pizza. No segundo dia, ele fez 20 pizzas. No terceiro, 30 pizzas e assim por diante. E um dia eu estava lá e ele falou assim, olha, eu hoje estou vendendo aí em torno de 80 pizzas por dia. Aí você fica assim, tá bom, mas o que ele tem de diferente das outras pizzas? Eu gosto muito de pizza de frango ao molho. E aí, o dia que eu comi a pizza de frango ao molho desse cara, eu nunca mais parei de comer. Pelo menos uma vez na semana eu tenho que comer a pizza de frango ao molho dele, porque é diferente de todas que eu já comi. É a pitadinha de algo diferente que vai fazer a diferença no processo de criatividade, no processo de inovação. Então, eu quero propor aqui uma técnica que é utilizada no meio do teatro, que é a técnica de Meissner. E eu vou usar um pouco a aplicação dele com você já já, a gente vai fazer aí. Mas a técnica de Meissner, ela nos ajuda a ter impulsos orgânicos. Frederic Laloux, ele escreveu um livro chamado Reinventando as Organizações, e nesse livro ele fala do processo industrial e o processo orgânico. Lembra disso que a gente uma vez estudou sobre isso, Débora? O processo industrial é aquele processo que segue uma cadeia de trabalho e que ela não para nunca, mas se caso ela parar, para todo o serviço. Já o processo orgânico é aquele que, por mais que pare o serviço, ele vai criar um meio para que possa continuar o trabalho. E assim, na nossa vida, ou nos nossos dias de hoje, muitas empresas estão fechando e está abrindo um mercado para as pequenas e médias empresas, para o empreendedor. Está abrindo mercado para ele, e é muito massa isso, porque quando você se vê numa posição em que você tem que se criar de novo, é desafiador. Eu estava com a Josi outro dia, a gente estava conversando sobre as pessoas que, por mais que elas se quebram, elas inventam coisas diferentes, né? Então, você olha no semáforo, você vê uma pessoa vendendo balinha e colocando assim, eu não sou morador de rua, mas sou empreendedor e eu quero vender isso aqui, você vai me ajudar com isso, com isso? Aí você vê um cara com uma placa lá fazendo uma coisa diferente, olha, eu quero ser empreendedor, vou empreender nisso, 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 eu preciso de ajuda, então preciso que você me compre isso. Você vê o malabarista que está lá no semáforo jogando malabares para cima. Isso tem acontecido muito com os venezuelanos.
Eles são muito criativos, é muito legal. Aí você vê ele jogando malabarismo, aí ele joga 3 bolinhas, três clavas, aí de repente ele já está com uma bola no pé e de repente ele está em cima de uma fita de slackline e está jogando. Então, esse é o processo de ser orgânico e não ser industrial, porque o industrial, ele nessa hora ele ia parar, deitar em casa e esperar o dinheiro um dia chegar, se ele chegasse. O orgânico, por mais que ele pare, ele vai criar outros meios para que ele ganhe dinheiro, para que ele consiga o objetivo dele, qualquer objetivo que seja. Mas a técnica de Meisner também, ela incentiva a capacidade da escuta. Ai, gente, eu quero parar nesse processo de escuta e eu quero que vocês pensem comigo o quanto é importante você, de fato, escutar, mas escutar com intencionalidade, aliás, intenção genuína, intenção genuína. O que é esse escutar com intenção genuína? Então, já vai aqui uma primeira dica, Débora, para quem está aí nesse mundo, você trabalha com as mulheres empreendedoras aí, né, e tal. Sim. Aí vai aí uma primeira dica, uma primeira proposta para essas pessoas aí, independente de onde elas querem empreender, inclusive com filho, tá? Eu acho que ser mãe é ser empreendedora, tá? Ser esposa é ser empreendedora, né? Porque a mulher ser esposa é administrar o lar, concorda? E olha que eu vou te falar, eu tenho uma empreendedora lá em casa que eu vou te contar, ela é forte, ela empreende mesmo. Só dela tá me aguentando, já estamos chegando a 8 anos agora. Nossa, ela tá então ela é das boas. Mas olha só que interessante. Escutar com intenção genuína é você escutar com a intenção de conectar com a pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa começa a falar com você e você está escutando ela, você começa a entrar no mundo daquela pessoa de forma que ela veja você participando daquele processo. E quando você participa daquele processo, você começa a viver a empatia e começa também entrar no mundo dela e enxergar as necessidades dela. E você enxergando as necessidades dela, você está aí com uma proposta de você criar talvez um novo produto. Você criar talvez uma nova estratégia para determinada situação da tua vida. E escutar de forma genuína, não é você fazer cara de quem está escutando, mas você estar presente naquele momento. Então, vamos lá. Débora, vamos conversar alguma coisa aí. Bora, vamos. Como é que foi seu dia hoje? Foi bom, muito bom. Começou às 5 da manhã, foi bem bacana. Foi bom. Um dia... Não, pode continuar, estou te ouvindo. Tá. Como eu estou em casa, eu já optei por trabalhar em casa desde que eu resolvi empreender, né? Com esse propósito. Então, está sendo desafiador nesse momento, porque tenho... Começou. Porque eu tenho o quê? Tenho um filho que estuda à tarde, até comentei com você. E eu preciso, no horário da tarde, me dedicar só a ele. Então, à tarde, eu paro tudo que tenho que fazer e vou assistir a aula com ele. Pelo desafio do TH. Débora, você acha que eu estou te escutando? Não. Eu perdi. O que você estava falando aí? Eu ouvi você falando... Você começou a jogar a bolha aí, ó. Eu estava falando do meu dia. Seu dia? Você me perguntou como foi meu dia. Ah, desculpa. Foi mal, né? Então, olha que interessante. Muitas vezes a gente está escutando alguém, e isso eu estava num treinamento de escuta lúdica, que massa que foi. E você fingir que escuta alguém é a pior dor que existe para aquela que está sendo ouvida, talvez sendo ouvida, mas também para aquele que está escutando. Porque você perde oportunidades, você perde detalhes da conversa. Olha que interessante. Você me falou mais cedo e eu, de fato, encarnei aqui aquela pessoa que se fingia de ouvir. Mas eu sei que você, hoje de manhã, na nossa reunião,
você falou sobre essa questão do filho, dos seus desafios e tal, mas se eu deixo de escutar isso, eu deixo de ouvir alguns detalhes que pode virar um produto, que pode virar uma solução, que pode virar algo inovador Uma para a tua oportunidade, né? vida e para outras pessoas, porque os desafios que você passa, você não passa sozinha. Você não vive, você não é a única que passa por isso. Eu até estava te falando de uma médica amiga minha que tem a mesma situação. E aí a gente está escutando a pessoa, mas está com a cabeça no mundo da lua. Então, você escutar com intencionalidade é você parar para de fato ouvir aquela pessoa com o que ela está dizendo e abrir-se para a necessidade dele. Sim. E quando você se abre para a necessidade do outro, você consegue até ajudar ele. É claro que em algum outro momento eu vou falar para vocês, até vocês podem até ler o livro de comunicação não violenta. Esse livro fala de algumas pessoas que elas são... Puxa, eu esqueci o nome, mas eu vou falar aqui tóxica, tá? É aquela pessoa que sempre vai querer resolver seu problema antes de você terminar a conversa. Quer ver? Fala aí o seu problema. Bom, meu problema, meu maior desafio é como ensinar matemática para o meu filho. E aí eu Então, ó, eu tô vendo, eu tô aprendo achando que você matemática. precisa estudar mais matemática, viu? Porque se você está tendo essa dificuldade de ensinar matemática, você não está estudando direito, e eu acho que você precisa estudar. Você quer ver uma Ah, outra pessoa que é tóxica? Fala uma dor que você tem aí. Pode ser uma dor de cabeça, dor no corpo, fala aí. eu tô com a dor nesse dedo que eu cortei ele, ele infeccionou e o negócio tá ruim, viu? Tá doendo pra cá. Mas se você tá com essa dor aí no dedo aí, você tem que ver como é que tá a minha cabeça. Tô com dor na cabeça, tô com dor na junta, tudo aqui, ó, sabe? Então, são aquelas pessoas que elas, antes de te ouvirem, elas já vão dando sugestões daquilo que talvez você precise, elas já vão sentindo duas vezes mais a dor que você sente, e enfim, tem uma série de outras questões que eu acho que cabe para uma outra live, em um outro momento, mas que a gente tem que tomar o cuidado no processo de escuta. Porque você escutar e entender, abrir-se para a necessidade do outro, não é você ir lá e querer resolver o problema dele, mas você também aprender com ele. Colocar o foco nele, mas ao mesmo tempo estar presente. Porque você simplesmente colocar o foco nele, a gente vai falar hoje sobre associado e dissociado, tá? A gente vai aplicar essa técnica aí, mas você, quando você está ouvindo aquela pessoa e você se coloca, aliás, coloca o foco tanto nele que você sai daquele lugar que você está e a pessoa também começa a perceber que você não está mais lá, você já está no mundo da lua pensando nele. É estranho isso, né? É estranho. Demais, demais, Eu já vou demais. falar para a gente tomar o cuidado com o excesso de concentração. Porque quando você está muito concentrado naquilo que está sendo dito, você está perdido no mundo da lua e você está preso demais naquela pessoa. Eu quero que você se lembre que as coisas elas têm que acontecer de forma leve. Então, o processo de escuta ele tem que ser leve. E quando você exagera em qualquer um dos pontos, você acaba perdendo o foco daquilo que é de fato necessário. Então, fica aí essas dicas aí da escuta com intenção genuína. Mas quando você escuta de forma genuína, você começa a exercer a arte de brincar. Você começa a entrar naquele mundo de criança e você começa a viver aquele mundo de forma mais tranquila, mais leve. Então, escutar é muito bom. Falar também mas melhor ainda é você brincar. E brincar é muito bom. E muitas vezes, já que a gente está falando em brincar, Débora, desculpa, Eu preciso aprender a brincar. Vou te falar, mas faz assim, sim. é, você está com a pulseira aí? Uhum. Tô. Ah, tá.
sua pulseira é amarela. É dourada, é amarela. A sua pulseira é amarela. Não. Sim, minha pulseira é amarela. Ó, A sua pulseira é amarela. minha pulseira é amarela. A Tem uns... sua pulseira é amarela? É amarela, dourada. Ah, sua pulseira é amarela. Uhum. Amarela. Hum, Minha camisa é amarela. mas a sua pulseira é amarela. Amarela. Sua pulseira é amarela, hein? Uhum. É amarela. É amarela minha pulseira. Fala pra ele, gente, que minha pulseira é amarela. Não, a sua pulseira é amarela. Eu tô vendo. Ela é amarela. Deu pra ver aí direitinho? Sim. Sua pulseira é amarela? É amarela. Minha pulseira é amarela. Ah, sua pulseira é amarela. Uhum. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo. Camisa. Tô te irritando. A sua pulseira é amarela e tá no braço esquerdo. Aham. Muda ela pro braço direito. Ah, vamos lá. Dei. A sua pulseira é amarela e está no braço direito. Uhum. Percebe que isso que eu estou fazendo é confirmando algo que você me falou. Mas o tempo todo eu fico confirmando, o tempo todo eu fico falando, eu fico repetindo. E a partir do momento em que eu vou repetindo, essa é a técnica mais legal demais, né? É uma técnica que ela vem para ajudar, inclusive, os atores a decorarem textos, sabia? E quanto mais se repete, mais você vai internalizando aquilo. E talvez seja por isso que tenha tantos ensaios, né? As pessoas ensaiam, ensaiam, repete, ensaiam, repete, ensaiam, repete, mas a técnica de Meisner, ela vem melhorar esse processo. Você não vai ficar o tempo todo ensaiando, mas você vai criar ali dentro um meio de você internalizar aquilo e dali, quando você estiver na ação, no ato, você poder criar dentro desse ato se caso qualquer coisa der errado. Olha, tem tudo a ver com a criatividade, né? Então, ou seja, você estava falando, minha pulseira, eu estou falando, sua pulseira é amarela, você é amarela, dourada. Mas a sua pulseira é amarela, dourada. Então, você vai repetindo, eu vou repetindo, você vai repetindo. Daqui um pouco, eu estou lá dentro vendo de fato aquela pulseira como você vê. E aí eu vou viver as emoções que você vive, talvez até a raiva que você passa. Então, quando você brinca, quando você se permite viver dessa forma, você começa a ser como criança. Você nunca pode silenciar a sua criança. Quando você silencia essa criança, você corre o risco de não se tornar o adulto que você quer. Mas você pode se tornar o adulto que você nunca quis ser. O adulto pouco criativo, o adulto ranzinza, o adulto que não sabe resolver os seus problemas, e assim vai, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma com que a gente vai criando os nossos processos, sabe? Então, a gente tem que observar mais. Depois que a gente observar mais, a gente tem que, a partir dali, repetir aquele mundo e parar de falar demais. Sabe? Às vezes a gente fala muito, né? E aí, quando a gente fala muito, acontece isso aqui, ó. Peraí. A minha pulseira é amarela, Ione. Ó. A língua. Aham. Ó. Aham. Ó. 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 Deus Ó. ao livre. Ó. Ó. Allah afangando. Eu tava Olha, falando, eu não vou calar. E aí, eu misericórdia. Vai falando, 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 falando. Já chega, meu Deus do céu. Aí até o ponto que eu te falo, chega, para, cala.
Já ouviu aquela frase que quem conversa demais dá bom dia a cavalo? Já. E aí você fala tanto que aquilo que Olha você aí. fala, você cospe e vira E o que isso. você fala vira lixo. Sabe? Então, a gente tem que tomar esses cuidados e viver uma vida. E aí eu vou entrar naquilo, no termo que você gosta, que é o storytelling, Eu adoro. porque o storytelling, ele está muito ligado, aliás, ele é a arte de contar história, né? Aí, ó, vamos lá. O storytelling, ele é a arte de você contar história. Então, por exemplo, existem muitas pessoas que contam a história da sua vida, mas não conta de quase nada que ela realizou. Ou às vezes ela conta a história de uma outra pessoa. Muitas vezes o protagonista é uma outra pessoa. E às vezes ela nem usa aquela pessoa como protagonista para impulsionar alguma coisa na vida dela. Porque na arte de contar a história tem que ter um protagonista, tem que ter um roteiro, tem que ter todas as parafernálias de uma história verdadeira. E aí as pessoas elas contam tanta história que elas deixam de viver a história, deixa de fazer história. Então as pessoas precisam parar de viver um pouco do storytelling e viver um pouco do story doing. Storytelling, arte de contar história, story doing, desculpa, a arte de fazer história. É de doer, não, né? Não é de doer, não, mas é de fazer história. É você poder usar as crianças, gente. Criança é uma coisa muito legal. Quando eu era criança, aliás, quando eu era mais novo, né? Porque eu me sinto criança até hoje, às vezes eu me vejo brincando comigo mesmo. Mas quando a gente é criança, a gente, ao invés de ficar contando a história, a gente vive a história. Então, seja, o meu sonho de criança é ter uma fazenda, eu vou lá no quintal de casa, eu faço a estrada da fazenda, eu coloco graminha, eu pego os tratorzinhos, eu vou lá e os caminhõezinhos, aí eu encho o trator de terra, coloco dentro do caminhão, vou lá, despejo. Eu estou vivendo a história, eu estou fazendo a história, e eu fazendo a história acontecer, depois eu vou lá para o meu pai e falo assim, papai, olha aqui o que eu fiz, eu acabei de fazer a minha fazenda. Isso é o quê? É contar a história que eu vivi. Uhum. As pessoas, eu acho que a maioria das pessoas, elas precisam parar com esse negócio de ficar contando história, gente. Contar história vai contar a sua história. Conta a sua história. Conta a história do que você fez. Ou conte o seu sonho. E aí, contando o seu sonho, você vai poder, pelo menos, criar uma visualização mental daquele sonho. Então, eu sugiro que na arte da vida, você conte menos e viva mais. Experimente mais. Agora, tem um detalhe. Os dois não são concorrentes, tá? Um complementa o outro. Então, olha que legal. Então, enquanto eu estou aqui falando, olha, você precisa parar de contar história, você precisa viver a história, né? Então, o story doing é a história em ação, é o storytelling em ação. Então, ao invés de você ficar contando história, você deve construir essa história, viver na prática. E aí você desenvolve uma conexão emocional com as pessoas com que você vai viver aquela história. E é interessante que quando você está contando a sua história, é como você falou, a pessoa vai criando aquela imaginação e ela entra na sua história, né? Isso vai conectando muito. Eu acho isso. Você se torna uma referência também, né? O palhaço ele tem uma característica dele olhar e falar assim: vocês estão gostando? Se você não estiver gostando, você pode brigar comigo? Pode o quê? Brigar comigo.
Porque se você briga comigo, você me dá a oportunidade de jogar com você. Ah, entendi. Entende? Então, aí se você falar, o Emerson tá ruim, aí eu vou jogar com você, tá bom? Então tá bom, tá ruim, tá péssimo, Emerson. O bom do péssimo, esse negócio de péssimo, você já assistiu o jogo da seleção brasileira quando ela perdeu de 7-1? Eu já. Foi Infelizmente, péssimo, assisti, foi péssimo. foi péssimo. E aí depois ela ganhou da Alemanha, não ganhou? É. Ganhou de quanto, hein? Ah, sei não. Ah, e o que eu acabei de fazer é um jogo. Você colocou o ruim, depois veio o bom. Eu tirei o foco do que tá ruim. E aí eu comecei a jogar você para aquilo que a gente pode continuar aqui no nosso processo. Isso é muito legal para você usar no seu dia a dia também, viu? Isso é PNL, velho. Ah, na veia. Ó, Peninha. Aí, ó, tipo, você tira o foco daquilo que é ruim e começa a dar o foco para aquilo que pode ser bom. Então, numa conversa, para você tentar descobrir a necessidade do outro, para você entrar no mundo do outro, começa a fazer perguntas. Começa a perguntar para ele e começa, através daí, tentar imaginar uma solução, mas de forma bem gostosa de jogar com ele. Não tenta adivinhar, né? Uhum. Eu não sei se você lembra do nosso professor lá, do nosso último treinamento, lá em Porto Alegre, que ele virou e falou: Eu sou muito ruim para lembrar o nome, tá? Eu também. Eu lembro quem é a pessoa, mas eu não posso falar de que forma que eu lembro. Se eu lembro. Mas você é mais pela Pobre, eu idade. não lembro. Aí, ó, ele falava que ele foi fazer um atendimento numa mulher, com uma mulher, em que ela chega para ele com a solução do problema, né? Aí ela vira para ele e fala assim: eu vim aqui porque eu quero, eu sou gorda. E aí eu não arrumo namorado porque eu sou gorda. Aí ele olha para ela e fala assim: você não arruma namorado porque você é gorda? Ela é. Ele falou assim: suas outras amigas que são gordas têm namorado? Ela tem. Ele falou: então você pode arrumar namorado. Ela falou assim: você tá me chamando de gorda? Ele falou: não, você que falou agora há pouco. E eu disse para você que suas outras amigas que você acha que são gordas também estão namorando, você pode. Ela, é verdade, sabe que você tem razão? Talvez o que eu estou precisando é autoestima, né? Ele, não sei, Ela eu acho que é autoestima. E aí ela pegou e foi embora. E ele marcou a sessão, na próxima sessão ela não veio. Na outra sessão ela não veio. Ele ligou para ela e falou: escuta aí, e aí? Você não vai voltar? Ela falou assim: não, você quer saber? Eu vou ser bem sincero com você, eu já arrumei um namorado. Tipo, ela tinha resolvido o problema dela, que era o problema de autoestima, que ela mesma compreendeu. Então, isso foi através de um jogo. E o mais legal é que a arte de jogar, ela te leva a soluções que você não imagina. Inclusive, tem um treinamento que eu dou, que é a arte de jogar. Tem um treinamento, eu estou transformando isso tudo num treinamento de uns dias aí, e eu vou fazer isso online, tá? Aí eu vou ensinar você, ou você, quem quiser, a usar a criatividade, a usar o que eu vou mostrar daqui um pouco para vocês, a técnica de Meisner, e enfim, é um treinamento muito legal. A arte de você poder contar a história e viver a história que você está contando. É muito legal. Vamos lá. Vamos brincar então. Vamos fazer um negócio aqui. Débora, Ah, imagina um objetivo. Pensa aí num projeto, num propósito de vida seu aí, ah. num sonho seu. Consegue? Pensou? Uhum. Pensou nele aí? Tá bom. Pensei. Agora, eu quero que você dissocie disso. O que eu quero que você faça? Aliás, eu quero que você se associe. Eu quero que você veja esse projeto seu acontecendo em algum lugar e eu quero que você veja você dentro deste lugar. Pode fazer isso aí, viu, gente? Pode fazer em casa aí, tá? A todo mundo, dissociar, associar é estar ali. Eu
vivendo o negócio, né? Associar, isso, você está associado. Tá. Então, quando você está associado, tá bom, então, já que você estragou aqui, depois a gente continua, deixa eu só falar isso aqui. Quando é que você está associado a uma situação? Você está associado a uma situação quando você vê aquela. Por exemplo, vamos pensar numa foto, tá? Eu não tenho nenhuma foto aqui minha, mas vamos pegar você olhando para uma foto em que você tirou essa foto e você viu aquela paisagem. Você descendo ali aquela escadaria lá em Cabo Frio, depois meu bem me ajuda aí a lembrar, tem uma escadaria muito bonita em que eu vou lá e tiro aquela foto e ali eu vejo o mar, vejo a escadaria, vejo as pessoas e tal, e eu começo a viver a emoção de ter tirado aquela foto, ali eu estou associado. Quando eu entro na foto, eu estou dissociado, porque eu estou me vendo lá. E aí, o que acontece? Você sai de você e você começa a se ver lá dentro, é você estar dissociado. Então, a gente vai criar uma associação agora, tá bom? Vamos voltar lá? Bora. Tá preparada? Pensou aí no seu projeto, no seu plano, no seu sonho? Tá bom. Agora, eu quero que você esteja associada a ele. Eu quero que você veja o seu projeto acontecendo, mas você não se vê nele. Você vê todas as pessoas aproveitando, usufruindo dos benefícios que o seu projeto, o seu sonho, qualquer coisa que você tenha pensado, estejam, como elas estão, como elas respiram. Você sente as emoções daquelas pessoas e a sua emoção de realizar aquilo. Beleza? Aí você está associada. Você está vendo aquilo acontecer. Agora, eu quero que você se coloque lá no meio daquelas pessoas e que você saia de você e fique aqui olhando para você como se fosse uma foto, uma imagem. Quais as emoções que você também vai estar sentindo? O que você pode fazer para melhorar no mundo daquelas pessoas, inclusive no seu mundo? E quais são os planos que você deve criar ali agora para que, além do seu projeto, que é muito bom, do seu propósito, do seu sonho, daquilo que você pensou ser muito bom, o que pode ser feito para ele melhorar mais? Esse é um processo de criatividade. Associar e dissociar. Então, olha só, mundo pandêmico, né? Mundo pandêmico. Pandemia para tudo que é lado, a gente não pode olhar para um, não pode olhar para outro. Aí me vem um sujeito e faz assim, ó. Você está me vendo? Não. Ainda bem. Aí me vem um sujeito. Eu estava olhando, eu estava em São Paulo um dia dessa semana. A máscara, há 2 anos atrás, ela custava, acho que era 60 e poucos centavos. Hoje, uma máscara está R$ 4,60. Sem nada. Aí me vem um sujeito e faz isso, ó. Aí ele vai lá e vende essa máscara por R$ 10. Esse sujeito que fez esse negócio, ele devia ter associado, ter dissociado, associado de novo, dissociado, associado. Visto fazendo lá o projeto, né? Oi? Ele se via de longe, associado, sentindo a emoção dele viver e ver aquelas pessoas usando uma coisa que ele inventou, e de repente ele se via usando também. Só que ele se via do lado de fora. É como se ele tivesse lá no. Eu estava brincando com você, né? Até parece baseado em outras crenças de algumas pessoas aí. Até parece espiritismo, né? O cara sai de si e aí ele começa a ver o negócio ali, E volta para si. sabe? Mas para você desenvolver a criatividade, você precisa olhar para a necessidade do outro, lá atrás que eu estava falando, você associar e dissociar dessa necessidade.
você consegue ver a necessidade, ver ela sendo resolvida, e você sendo o criador dela, e você se vê dentro da necessidade e da solução e usufruindo também daquilo. Então, por exemplo, olhando para aquilo que você estava pensando agora, ô Débora, o que você pensou, eu estava lá. E eu acho que você me viu lá, usufruindo daquilo que você pensou. E você começou a ver que eu tinha algumas necessidades lá. Porque você estava associada, né? E aí você se dissocia e você entra lá naquele momento e você também começa a sentir a necessidade que eu tinha. Só que como você é o criador daquela solução, você está lá de cima olhando até você, que é uma outra, que é a pessoa vivendo aquilo que foi criado. Está sendo claro? Então, gente, quando você associa, você precisa ver, você precisa ouvir e você precisa sentir. Olha, ouve e sente. Gente. E quando você está desassociado, você também, da mesma forma, vê, ouve e sente. Faz sentido? Total. E é Faz muito sentido. isso porque vai fazer muito mais sentido, né? Quando as coisas realmente acontecerem. Muito forte. Uhum. Faz muito sentido. Então, olha que show que você está recebendo aí hoje. Isso é um presente. Eu lembro de um colega que uma vez ele me deixou numa situação tão sem graça que ele virou para mim e falou assim, cara, eu tô te dando um presente. Ou vontade de falar um palavrão aqui, sabe? Aí eu olhei para ele e falei assim, isso aí é um presente, então. Ele é um presente, cara. É um presente para você desenvolver sua criatividade. Então, os desafios que você tem, eles podem ser um presente, uma dádiva de Deus, do Criador, daquele que criou tudo. E você precisa usar isso em seu favor. Você criar através dos desafios, através das necessidades alheias, da sua própria necessidade. Então, eu vou dar 5 sugestões para você desenvolver também a sua criatividade, para você usar essa criatividade. Uma delas é fuja da rotina. Ô Délbra, Oi. imagina que você faça sempre o mesmo caminho. Imagina que você, para ir para o seu trabalho, você passa nas mesmas ruas, nas mesmas calçadas, pega o mesmo ônibus. Isso porque às vezes você sempre sai atrasado, então você sabe mais ou menos aquele. Mas e se você experimentar, sair um pouco mais cedo e fazer um caminho diferente? Ver casas diferentes, você ver pinturas diferentes, ver outdoors diferentes. Imagina, registra seus sonhos, é a segunda. Então, não vamos deixar de escrever, não. Gente, brainstorm, né? Que é aquele negócio que você vai escrevendo ideias, né? Negócio que é a chuva de ideias, você vai escrevendo, vai escrevendo. Pega seus sonhos e faça isso com eles. Tempestade de ideias, acho que é isso. Aí você É, pega, vai jogando isso aí no papel e vai olhando para esse papel de vez em quando e se inspirando em tudo que você vai vivendo no seu dia a dia, pensando no seu sonho. Registra os seus sonhos, conheça novas pessoas, viajem. Cara, caramba, olha, talvez seja por isso que a Jo seja tão criativa, porque ela gosta muito de viajar, ela gosta muito de conversar com novas pessoas. Eu gosto também de conhecer novas pessoas. Para você desenvolver a criatividade, até para você ser empreendedor. Quando sim, você sim. conhece novas pessoas, você conhece novas necessidades. Novas ideias. E aí, como é que faz na pandemia? Que você viaja o mundo, né? Você viaja aí 10 mil quilômetros por semana. E a gente? Fala aí, Emerson. Olha só, olha o que a gente está fazendo aqui. Há quanto tempo a gente não bate um papo, né? No, muito tempo. E a tecnologia, ela vem para ajudar isso. Eu até escrevi um artigo essa semana falando sobre o papel da tecnologia no nosso comportamento,
Então, a tecnologia, ela vem para isso aí, ó. Então, você conhece novas pessoas a partir daquilo que você promove. Então, eu até te agradeço por você ter me convidado aqui, porque eu tenho certeza que novas pessoas vão saber quem sou eu, e eu vou poder saber quem são essas outras pessoas. E a gente vai se conhecer, vai se cruzar em algum momento, e se cruzando nesses momentos, a gente vai poder desenvolver algumas coisas juntos. Você quer ver? O Marcão, ele deve estar aqui junto com a Kelly, se não tiver, porque não deve ter dado certo lá. Mas o Marcão e a Kelly é um exemplo vivo de novas pessoas que eu conheci e que fizeram muita diferença na minha vida e da minha família. E engraçado que a gente conhece as pessoas do nada e de repente elas se tornam um dos grandes amigos que a gente tem. Então, a gente Eu conheci podia, você. olha que legal, eu tava falando outro dia com o Moacir, estava falando com o pessoal de Porto Alegre, Moacir tá aqui. tipo, a gente quando conhece, a gente não pode deixar as pessoas passarem despercebidas por nós. A gente tem que aprofundar no conhecimento delas, das necessidades delas, daquilo que elas querem falar, a gente tem que exercer a escuta que eu disse lá atrás. Exercer a escuta é você se interessar pelo outro. E quando você se interessa pelo outro, você. Ah, lembra da filosofia que diz: olha, eu deixo um pouco de mim, levo um pouco de você? Lembro. É isso. E, Quando né? você se permite conhecer novas pessoas, conhecer outras línguas, outras culturas, e etc. E o a quarta sugestão é para você se desafiar cada dia mais. Então, puxa, mas eu tenho tantos desafios, como é que eu ainda faço? Cara, se desafie mais. Caramba, se você passou por aquele desafio, você tem condição de passar por outros. E agora com mais criatividade, com mais experiências. Gente, as nossas experiências, elas têm que servir para alguma coisa, não é só para o mal, não. Elas têm que servir para muita coisa. Quer ver? Fala aí uma experiência que você teve que ajudou muito na sua vida aí. Para você ser quem Não, você é hoje. Para você a ser nossa quem você é viagem, hoje. a nossa viagem para Porto Alegre, né, onde a gente fez aquele treinamento, você estava lá comigo, aquilo para mim foi um marco na minha vida. Aquilo ali me ajudou. Tanto é que o nome, por exemplo, Débora Luz, foi vocês de brincar comigo, de colocar apelido que se tornou Débora Luz. Que é a Luz. É Débora Luz, a Luz, né? Débora Como é que é? Luzia, a luz que nos guia. A Luz. Tá, viu o Moacir, maior coreta em cima de você por conta disso, né? Na verdade, a gente estava tirando maior sarro. Mas olha o que surgiu daí. Mas quando eu falo das experiências, olha, todo mundo tem aí uma experiência. Tem experiência de ser mãe, tem experiência de ser avó, tem experiência de ser namorado, de ser esposa, de ser marido, de ser. Enfim, todo mundo tem experiência e eles têm que aproveitar essas experiências para que eles utilizem elas em algum momento. Agora, ele tem que viver, ele tem que experimentar essas experiências, não é só passar por elas. Entende? Então, por exemplo, eu, com a altura que eu tenho, eu tive a graça de servir o Exército Brasileiro. Não precisa rir, É, não. Não tem você graça, tá brincando. não. Eu servi o Eu posso Exército. não ver seu tamanho aqui, ó. Com os meus 1,78 de altura, eu, eu servi o Exército Brasileiro e uma vez a gente foi atravessar uma montanha. E aí o sargento perguntou para o soldado: soldado, para que você vai atravessar a montanha? E o soldado olhou para ele fora, porque ela está lá. Então, você precisa passar pelas suas experiências porque você tem vida. Vida. E essa vida foi dada por alguém que é vida e vida em abundância. Vida em abundância é para você viver essa vida e aproveitar cada momento dessa vida. E esse aproveitar cada momento dessa vida é você estar atento a tudo e a todos que passam por você. Que legal isso, né? É profundo, né? Coloca aí Demais. como jargão.
Outra coisa, inspire-se. Procure inspiração. As horas que eu mais me inspiro é quando eu e a Josi, a gente está em oração. Porque é nessa hora que a gente começa a se inspirar por aquilo que pode vir, se inspirar por naquilo que a gente acredita, naquilo que Deus pode fazer através de nós na vida das outras pessoas, e aquilo que a gente também pode ser de fonte na vida das outras pessoas. A gente não acerta o tempo todo não, tá? Sabe, um dos grandes problemas nosso é a gente querer fazer tudo e querer acertar sempre, querer ser o melhor. Gente, às vezes a gente não empreende, e isso vai servir agora para mim mesmo. Às vezes a gente não empreende porque a gente quer ser sempre o melhor que tem para aquilo. Perfeito. E aí, esse negócio de ser o melhor, você nunca vai ser. Por quê? Porque você sempre vai buscar uma melhoria para fazer. Cobre este de mim, viu, Ti? Cobre este de mim. Mas isso é muito importante, porque, não, eu quero esperar eu fazer o curso, não sei o quê. Eu quero esperar não sei quem terminar o dele para eu ver como que é para eu fazer igual, ou para eu fazer melhor que ele. Esse eu fazer melhor com ele vai fazer eu concorrer, eu disputar. Enquanto eu estou dentro da disputa, eu não estou fazendo o meu melhor e eu não estou focado naquilo que eu tenho que fazer, porque eu estou focado naquilo que eu tenho que ser melhor. Então, gente, o feito é melhor que perfeito. Então, comece a fazer. Aprimore-se no caminho. Um bebê, gente, o bebê é o maior empreendedor que existe na face da Terra. Porque o bebê, ele começa a dar os primeiros passos dele engatinhando. E depois ele começa a andar de um jeito horrível. Porque ele fica, aliás, é bonitinho, né? Mas talvez para ele não seja. Mas ele começa a dar os passos, aí ele cai, aí ele chora, mas ele levanta, aí ele anda mais um pouco, aí ele vai aprimorando os passos dele e vai sendo melhor a cada passada, né? O jogo interior do tênis fala isso, viva cada jogada. Não se preocupe com o troféu. O troféu vai ser o resultado de cada jogada que você fizer. Sim. Faz sentido? Total. A Ângela comentou aqui, Ângela Carvalho, né? Teve vários problemas tentando ser perfeita. Morria por dentro quando errava. É natural. Gente, eu posso fazer uma propaganda da Ângela aqui? Claro. Eu vou fazer, você sabe por que que eu vou fazer? Ela merece isso que eu estou fazendo, e eu peço permissão para ela para fazer isso. A Ângela está aproveitando o momento da pandemia e ela está fazendo, ela vai ser agora dia 12, ela vai estar promovendo uma galinhada onde ela vai entregar lá na tua casa. Me corrija, vai corrigindo aí se eu estiver errado, mas é porque eu Ela fiquei tá falando socorro. eu fiquei muito empolgado com a história dela. E eu e a Josi, a gente estava conversando sobre a história dela numa caminhada que a gente fez sábado passado. Então, ela está empreendendo, fazendo uma galinhada no próximo domingo agora, para que ela consiga arcar com os custos dela por conta da pandemia que ela está tendo que ficar em casa. Peço licença, viu, Ângela, para falar disso. Mas o que eu quero dizer é para o lado bom, porque isso é empreendedorismo. Aí eu e a Josi, a gente estava falando, imagina essa mulher, depois que ela fizer essa galinhada, vai dar tão certo, porque esse povo tem a mão boa para comida, tá? Vai dar tão certo que daqui um pouco ela está fazendo talvez uma jantinha, talvez sei lá, um churrasco, não sei, mas alguma coisa vai acontecer porque ela está se arriscando, ela está empreendendo. Com certeza. Então, eu acho que é um exemplo a ser seguido desde que ela não pare. Porque é só o começo de uma caminhada assim que só Deus sabe o que tem reservado para ela. E isso é Com muito certeza. bom. Então, depois você me paga essa galinhada aí, viu, Ângela? Então, Manda para mim também, Ângela. então esse é o negócio, é você parar de querer fazer aquilo que é perfeito e começar a fazer. Sim. E aí você vai se aperfeiçoando no caminho. Isso é que é o legal.
Então, gente, o que que é a criatividade? Eu tive o carinho de pesquisar no dicionário para eu falar isso para vocês sobre a criatividade. Criatividade é inventividade. Inventa, cara. Cris, Mano, não deu certo de um jeito, faz de outro. Criatividade faz parte da inteligência. É ser inteligente, criar. Ela pode ser adquirida, ela pode ser nata, mas ela existe. Ela está ligada à inovação, quer no campo artístico, científico, esportivo, qualquer coisa que seja. Então, ser criativo é você usar as inteligências que, inclusive, são recursos que Deus deu para você. Não tem lá um pressuposto da PNL que você tem todos os recursos necessários? É sim, isso. já tem tudo aí dentro, só usar. É, então, o que que eu queria hoje? O que que eu quero hoje? É deixar para você que você pode usar esse momento de pandemia e usar as oportunidades que estão sendo criadas para você usar na sua criatividade. Eu quis aqui apresentar algumas propostas para o seu desenvolvimento pessoal e profissional em épocas difíceis. Por quê? Porque são em épocas difíceis que nascem os melhores empreendedores. São em épocas difíceis que nasce um mar azul, um oceano azul. Por quê? Porque é na dificuldade, é na necessidade que você tem a criatividade. Aliás, você pode ter o tempo todo, basta você treinar. Então, E ser a Jô está criativo. colocando. Deixa eu só lembrar você aqui, ó. A Jô está colocando aqui, ó. Escuta com intenção genuína, silenciar a criança, falar menos, viver mais, jogar mais, se desafiar. E essa mulher sua é muito top. Tô te falando que eu não tô sozinho, né? Ela devia estar aqui, ó. É muito Teremos a legal. oportunidade de colocar ela aqui ainda. Eu te sugiro que você traga ela. Eu te sugiro. Com certeza, já é minha convidada já. Para as A mulheres Josi, quando eu empreendedoras. estou falando em público, ela é meu termômetro, né? Eu estou Uhum. aprendendo. Ela e a mãe dela, a minha sogra está aí ainda, aquela velha. Ela disse assim, ó, aposte nas suas próprias habilidades. Quem falou? Sua esposa. Tá vendo? Agora, ela é um termômetro para mim. Eu vou te falar por quê. Quando eu estou falando em público, eu olho muito para ela. Dependendo como tá a cara dela, eu começo a imaginar o que que eu posso fazer de diferente. E muitas Olha vezes ela só. me dá alguns sinais. Então, a minha fonte de criação não é só minha, tá? As minhas habilidades também são as dela. Então, é muito bom a gente poder contar com uma pessoa assim. Mas, independente se você não tem essa pessoa, você pode desenvolver também. Tá? Você pode juntar a sua com outro, você pode buscar uma pessoa para ser o seu parceiro no seu negócio, você pode criar junto, eles chamam de cocriação, né? Cocriar é o ato de estar, fazer com alguém, estar junto, e etc. Mas você também pode criar aquilo que você quiser. Então, eu quero que você aprenda em todos os momentos da sua vida, em tudo que você vive. Então, eu preparei um negócio aqui para vocês. Você quer falar alguma coisa? Eu vou para o final aqui. Não, tranquilo. Você ia falar daquele negócio do vazio, mas não vai dar tempo, não. Você falou para mim hoje cedo, eu achei tão bacana. Dá para você parar de fazer graça? Ai, gente. E as pessoas, às vezes, nessa pandemia, fica tão vazia, né? Fez sentido para mim. Tá bom, peraí. Esteja pronto para aproveitar todos os estímulos enviados. Para alguns é do universo, para outros é de Deus, mas esteja pronto, de prontidão para aproveitar esses estímulos. E você pode desenvolver aí, potencializar a sua generosidade,
Você pode estar à disposição da comicidade. Gente, aprenda a rir dos seus tombos, tá? E olhe para os seus tombos. Eu vou trazer aqui uma curiosidade legal. Por que o nariz do palhaço é vermelho? Por que o nariz do palhaço é vermelho? Não, agora vamos ver se alguém vai responder aí, ué. Tá bom. Eu tô falando aí e eu quero trazer aqui o seguinte. Ser palhaço é poder ser cansa. É poder viver a verdade do eu. Ser palhaço é você se permitir improvisar, mas você improvisa baseado nas experiências, baseado nos seus conhecimentos e etc. E você se envolver com as situações únicas que você experimenta. E quando você se envolve, você vai ser capaz de improvisar mais. O palhaço é muito legal. Alguém respondeu aí que eu preciso falar do nariz vermelho. Para chamar a atenção, a Ione falou. Não. O nariz do palhaço é vermelho porque simboliza os tombos que ele toma e bate com a cara no chão. E ele levanta de novo, sacode as mãos e com o nariz vermelho, machucado com os tombos, cheio de sangue, ele ainda levanta e se coloca de nariz em pé e sai caminhando. Então, a partir daí, ele começa a usar as experiências dele, os tombos dele, para ele improvisar nos próximos passos. E se você seguir todos os tópicos que eu falei aqui para você, você vai se permitir ser mais cheio. Eu trouxe aqui uma brincadeirinha. Opa. Eu trouxe aqui uma brincadeirinha que eu quero mostrar para você. Tem alguma coisa aqui dentro? Eu estou mostrando assim. Deixa eu virar a luz. Eu acho que a luz aqui. Tem alguma coisa aí dentro? Agora ficou bom. Não, tem nada. Não, né? Nadinha. Então, aqui, ó, gente, eu vou deixar ela aqui para vocês verem que não vai acontecer nada. Muitas vezes você se acha vazio. Você se acha sem criatividade. Você se acha uma pessoa que não tem muito a oferecer para o outro. Você se acha uma pessoa sem muita perspectiva de vida e você se sente vazio. Mas mesmo quando você se sente vazio, mesmo quando as pessoas te veem e você acha que elas te veem vazios, eu quero dizer para você que ainda há possibilidade de ter alguma coisa dentro de você. E olha que legal, a caixa está vazia, está totalmente vazia. Mas aí, quando você começa a futricar dentro de você, você começa a olhar para dentro de você de forma mais genuína, com a intenção genuína, você começa a talvez mudar a sua visão que você tem de você e começa a dar a possibilidade de ter coisas novas. E aqui é uma caixa que está vazia. E dessa caixa que está vazia, eu trouxe um lindo presente. Eu trouxe uma outra caixinha com outras coisas dentro e uma caixa super linda. Mas ainda assim, você olha para essa caixa e vê que ela está vazia. Mas mesmo ela estando vazia ainda e você ter tirado algo muito precioso, muito bonito, artístico, você ainda vai dar uma mexida lá dentro de você e vai ver se você consegue achar mais alguma coisa dentro de você. E aí você começa a procurar. Você começa a olhar para dentro de você e começa a ver, caramba, olha, você começa a achar mais coisas dentro de você. E você viu que ali você não tinha só uma caixinha, você já tinha uma segunda caixinha. Uma segunda possibilidade, algo a mais que você tem para oferecer. E talvez você olhe para a caixa ainda e a caixa esteja vazia. Mas ainda assim, quanto mais profundo do seu eu você vai, mais você acha alguma coisa. E se você acha alguma coisa, significa que você tem muito para oferecer. Você tem muito para dar. Você tem muito dentro de si que você pode dar, inclusive, a você mesmo. E aqui eu trouxe mais uma caixinha. Caramba, quem diria que uma pessoa que ela se sente vazia, ela tirasse de dentro dela várias outras coisas.
Então, se você quer exercer a criatividade, olha para dentro de você. Crie dentro de você. Sabe, eu vou concluir aqui falando para vocês um pequeno versículo dos Salmos, em que o salmista Davi diz assim: Deus cria em mim um coração puro e bom. Sabe, esse Deus cria em mim era uma oração pedindo a Deus para que ele tivesse muito mais do que ele acha que ele tem. Então, você precisa olhar para dentro de você e ver que existe muito mais de Deus em você do que você imagina. E além de existir muito mais de Deus em você, existe muito mais também do outro. Existe de você e que você contribui com o outro. Então, pega as suas experiências e faça como isso que a gente acabou de pegar de uma caixa que aparentemente estava vazia, mas dela saiu 3 lindos presentes. E você pode ter certeza que você é um presente. Opa! Que você é um presente. E você sendo esse presente, você tem muito mais para contribuir com a sociedade. Então, olha, eu vou falar sobre mim. Eu não sou o Tony Ramos, eu não sou o... Como é que é o nome daquele ator bonito? Brad Pitt. Pode ser, eu não sou ele, mas eu sou aqui o Emerson, que está aqui para contribuir com você e também receber de vocês um pouco mais sobre cada um. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram. E eu espero que eu tenha atendido aí a expectativa. Obrigada, Emerson. Para mim, assim, é muito gratificante, tá? Uma honra ter você aqui, né? Poder fazer essa live, poder levar para as pessoas aquilo que eu sei que você é uma pessoa assim, que tem muito a oferecer. Nesse tempo todo aí que eu te conheço, eu aprendi muito. Então, eu sempre fiz questão de que eu pudesse. E espero a gente poder mais vezes, né, levar seu conhecimento, toda essa história que você tem para as pessoas, que eu tenho certeza que as pessoas precisam disso, né? De aprender a serem alegres, divertidas, criativas e que não nos falte oportunidade. Obrigada mesmo, viu? Pela oportunidade. Obrigada à sua esposa, que foi um show, mesmo de longe, né? Mesmo podendo ela não ver, ela transmitiu energia boa. Isso foi muito bom. Nunca esqueço quando eu a conheci no momento mais difícil da minha vida, mas foi maravilhoso. Então, assim, obrigada mesmo, tá? Pelo carinho de vocês. Obrigada a todos que permaneceram aqui até essa hora. Show de bola. Valeu. Agora, Ah, não vamos parar por aqui, não. sim. Eu vou falar para vocês, talvez eu mande para você e você entregue para as pessoas aí um workshop que a gente vai fazer, que ele vai ser online, onde a gente vai experimentar a arte da criatividade. Então, tudo aqui que eu falei muito da teoria, a gente brincou um pouquinho aqui, bem rapidinho, mas eu quero trazer aqui para vocês um workshop em que a gente vai utilizar todas essas técnicas de storytelling com storydoing, a técnica de Meisner, a associação e dissociação. Eu vou trazer aqui para vocês também algumas técnicas da PNL sobre ansiedade, porque no momento desse todo mundo Uau. fica muito ansioso, né? Então eu vou Muito. trazer, vou te entregar, e eu quero que você mande para elas Você já tem participarem nelas. data? Sim. Não, eu não defini a data ainda, porque a minha sócia, que está aqui ouvindo a gente, ela vai entrar numa reunião comigo hoje para a gente definir essa data aí. Mas eu vou te mandar com toda a estrutura de tudo que a gente vai fazer, e aí você me Uhum. ajuda e quem assistiu, participa aí comigo, beleza? Ó, Então, maravilha. ó, Pode mandar que eu já tenho um monte aí, tá? Que querem sim participar. ok, então. Gente, eu falei o negócio aqui do iPad começou a conversar comigo, dizendo assim: para mim está tudo beleza. Espero poder participar. É a Débora, Siri? Débora, obrigado, gente, obrigado. Obrigada, Emerson.
Teve os nossos imprevistos no início, mas na próxima a gente começa já direitinho. Valeu, abraço, tchau. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Fica com Deus. Deus abençoe. Tchau, gente. Obrigada.